Boa noite, sejam muito bem-vindos no nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal, a nossa live que acontece toda quarta-feira às 19 horas aqui no Instagram. Muito feliz de estar aqui mais uma semana com vocês, iniciando aqui mais uma live, mais um Papo de Mãe. Oi, Ana! Ana, tô com saudade! Boa noite, boa noite! Toda quarta-feira a gente está aqui, no nosso Papo de Mãe TDAH, às 19 horas, sempre com um assunto ligado à criação de filhos com TDAH. E esse mês de novembro nós estamos conversando sobre pontos aí, dificuldades que a criança com TDAH apresenta no dia a dia e que deixa as mães de cabelo em pé, deixa as mães sem saber o que fazer, como agir. E a gente está conversando sobre isso no mês de novembro. Nós já falamos sobre a dificuldade de lidar com as emoções fortes, com as explosões, os sentimentos intensos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre dificuldade em iniciar tarefas, essa questão da procrastinação no TDAH. E também, na semana que vem, nós vamos falar sobre a dificuldade de organização. Então, nessas 3 lives do mês de novembro, a gente vai falar sobre essas 3 dificuldades e como você, mãe de TDAH, pode lidar melhor com isso no dia a dia, utilizando orientações, princípios e técnicas que são super simples, mas que são de extrema importância na hora de lidar com a criança com TDAH. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso Papo de Mãe. Conversando aqui toda semana, às 19 horas. É tão bom estar aqui com vocês. Hoje eu quase desmarquei a live, porque estou aí na expectativa. Minha mãe vai fazer uma cirurgia. Provavelmente ela vai internar amanhã. A gente está aí na expectativa aí do médico orientar, o dia certinho, se vai ser amanhã ou se vai ser na sexta. Então eu já estou assim um pouco ligada nisso, Aí pensei em desmarcar para ficar um pouco mais, mais quietinha, Mas decidi não desmarcar, decidi vir aqui conversar com vocês. Eu acho que esse momento é importante, para vocês, mas também é importante para mim, porque eu gosto muito de estar aqui toda quarta-feira, E eu não sei como vai ficar depois, na cirurgia, a logística aí de acompanhamento da minha mãe, então não sei como é que eu vou conseguir me organizar depois, então eu preferi fazer então a live hoje, a gente manter o nosso cronograma e aí na semana que vem a gente vê como fica, Espero conseguir fazer na quarta-feira, mas se não for possível a gente reorganiza, reagenda, a gente tenta pensar num melhor dia aí para que todos possam participar. Bem, obrigada, Ana, obrigada. Estamos na expectativa, mais uma boa expectativa, Expectativa de cura, expectativa de melhora, então a gente sempre fica esperançoso, É bom pro nosso coração. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre mais um tema relacionado a uma dificuldade do TDAH. Então, como eu falei, semana passada a gente falou bastante sobre essa dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções fortes, intensas. E falamos sobre algumas dicas. E hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de iniciar tarefas. Na verdade, essa é uma live que eu já falei bastante sobre isso. Já fiz algumas lives aqui no Instagram sobre isso. A gente acaba trazendo novamente o tema, porque são temas que realmente mobilizam muito as mães, são temas que as mães me pedem bastante. E eu sempre procuro trazer não com uma novidade, porque às vezes não tem uma novidade, Uma coisa diferente, mas eu procuro trazer de uma outra forma, com uma outra abordagem, explicando de uma outra maneira, tentando tornar cada vez mais acessível o conhecimento. Oi, Jana! Cada vez mais fácil de vocês compreenderem, também fácil de vocês conseguirem colocar em prática, porque esse é o meu grande objetivo. Meu objetivo não é vir aqui toda semana conversar apenas com vocês, trazer um monte de
de informações, né? Meu objetivo é que vocês consigam compreender e, compreendendo, vocês consigam colocar em prática, porque é a prática que vai fazer diferença. Não é o que eu falo, mas o que vocês fazem com o que eu falo. E eu fico muito feliz porque eu tenho tido muitos feedbacks, né, muitos retornos positivos de mães que me acompanham, mães que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, que sempre me sinalizam, né, que ouvem, aprendem aqui na live, que colocam em prática, que isso de alguma forma contribui para melhoria, para mudança no relacionamento, né, com o filho com TDAH. Isso me deixa muito feliz. Oi, Simone, seja bem-vinda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no grupo para ver, porque às vezes tem alguma mãe perdida lá, porque elas me perguntaram aqui agora mesmo. Não, tá tudo ok, já dei a informação, daqui a pouco elas estão vindo. Bem, vamos lá, né? Começar. Eu não gosto de demorar muito para começar, porque a gente tem tempo aqui, né? E acaba a gente ficando muito tempo, e também em respeito, né, às pessoas que vão entrando aqui no início. Então a gente sempre procura começar no horário certinho para não deixar as pessoas esperando também, né? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Fixar aqui no comentário. Então, como ajudar a criança com TDAH a lidar com a dificuldade de iniciar tarefas. Como eu sempre faço toda semana... Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Como eu faço toda semana, eu gosto muito de trazer primeiro para vocês a informação do porquê que isso acontece, para que vocês, entendendo como funciona esse cérebro do TDAH, possam exercitar aqueles 3 conceitos que a gente trabalhou mês passado, que é a empatia, né, a compaixão, a empatia, a consistência e a celebração. Mas para que vocês consigam exercitar isso no dia a dia, é importante o conhecimento. E entender por que as crianças com TDAH têm tanta dificuldade em iniciar tarefas. Por que quando elas começam, elas se perdem no meio do caminho, elas desistem, elas cometem mais erros. Por que isso acontece? Por que a procrastinação é uma característica tão forte no TDAH? Entender isso é muito importante. Mas não basta só entender, a gente precisa entender e aprender como lidar com isso. E essa é a estrutura de todas as lives, né, de todos os nossos bate-papo aqui, do nosso Papo de Mãe TDAH de toda quarta-feira às 19 horas, é exatamente isso. Eu trazer para vocês a informação para que vocês entendam o que está acontecendo, e logo depois eu trago aqui algumas orientações, algumas dicas, né, algumas estratégias que vocês podem utilizar em casa para lidar melhor com essas situações, tá? E hoje, né, como eu falei, eu já fiz algumas lives sobre esse tema. Eu vou trazer novamente esse tema com orientações, talvez numa outra linguagem, para que vocês realmente entendam que no TDAH existem alguns princípios norteadores. E esses princípios, eles têm que estar presentes o tempo todo, em todo momento, em todas as ações que você vai ter com o seu filho. Esses princípios precisam estar presentes, precisam estar norteando a sua comunicação, a sua forma de se relacionar com ele, a forma como você organiza o ambiente. Esses princípios são importantes e a gente vem falando sobre eles em todas as lives, né? Se eu fosse resumir tudo que a gente já falou aqui, os 3 princípios que a gente falou no mês passado, que é a da empatia. O que é empatia, gente? Dentro desse conceito de empatia, você entender o que está acontecendo. Porque quando você entende o que está acontecendo, você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue ter compaixão, você consegue entender por que o outro está fazendo aquilo, você não leva pro pessoal, você ajusta as suas expectativas, você ajusta as suas estratégias à realidade da criança e não aquilo que você deseja que ela seja ou que ela faça. A consistência, que é você manter a constância e a consistência, né, naquilo que você se propõe a fazer. A gente não vai mudar comportamento, a gente não vai desenvolver habilidades com 1, 2, 3 vezes ou 3 tentativas. A gente precisa ter uma ação sistemática, a gente precisa ter constância.
E além da constância, né, que exige uma frequência, a gente também precisa ter uma consistência. O que é uma consistência? É a gente ter elementos que são eficientes na hora da gente executar, que realmente vão trazer resultado e que não seja uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Que a gente tenha consistência na nossa forma na forma como a gente está se comunicando, como a gente está se organizando no dia a dia. E a celebração. O que é a celebração? Dentro desse princípio, a gente tem, né, a validação do comportamento da criança, o reconhecimento do esforço, a gente tem a recompensa, né, a questão do reforço positivo, da atenção positiva, e isso é muito importante. Esses 3 elementos têm que estar presentes o tempo inteiro. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa, primeiro, conhecimento de qualidade, não é em quantidade, mas é em qualidade. E a gente também conseguir colocar em prática orientações que são validadas para o TDAH. Então essas orientações que eu trago, por mais que possam parecer simples e algumas até banais, né, se a gente for parar para pensar, são coisas parecem tão bobas, como que uma coisa tão simples pode trazer um resultado para o meu filho que está me trazendo tanta preocupação, tanto problema? E, na verdade, gente, o simples é aquilo que realmente traz resultado, mas é aquilo que nós, ao longo do tempo, né, em termos de criação de filhos, estamos deixando de lado. É o que está se perdendo e a gente precisa retomar alguns pontos, tá? Oi, Maísa, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Nós sabemos que o cérebro do TDAH possui ou produz, né, menores quantidades de dopamina, que eu sempre gosto de associar a dopamina ao combustível do cérebro. É claro que esse cérebro, né, o nosso cérebro, ele não funciona só com dopamina, ele também tem outros neurotransmissores. Mas a dopamina é um dos neurotransmissores que mais afetam o TDAH. Existem outros também, que no TDAH estão disfuncionais, mas a dopamina é o que a gente mais fala, porque é o que mais traz prejuízo, tá? E a dopamina, porque tem a ver com a questão do prazer, tem a ver com a motivação, por isso que a gente sempre acaba falando mais na dopamina. E aí, por ter uma menor quantidade de dopamina, por ter uma quantidade menor de combustível cerebral, as crianças ou as pessoas com TDAH acabam demorando mais para entrar em ação. Por quê? Porque elas demoram mais a começar a funcionar. É como se elas demorassem a ligar o carro, sabe? Pensa um carro a álcool. Um carro que funciona a álcool no frio. Você não tem que ligar e ficar esperando o carro esquentar um pouco para depois sair com ele. Porque se você tentar ligar e sair, ele não vai funcionar. Então, o cérebro TDAH funciona mais ou menos assim. Ele precisa, sabe, daquela esquentadinha antes para depois ele pegar e andar. Então, isso acontece também. Por quê? Por essa quantidade menor de dopamina, essa quantidade menor de combustível cerebral, e porque a criança com TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem, por conta dessa baixa quantidade de dopamina, ela tem uma baixa reserva de combustível e uma baixa reserva de motivação interna. Quando eu vou executar uma tarefa, né, como por exemplo, eu falei que eu estava pensando em desmarcar a live de hoje e decidi fazer. Por que eu decidi fazer? Porque eu tinha uma motivação interna. Há uma energia interna que, apesar da adversidade, né, apesar de hoje eu estar precisando ficar um pouquinho mais quietinha, né, mais aqui no meu canto, em oração, introspecção aqui, ainda assim eu tinha uma reserva de motivação interna para me colocar em ação. E eu estou aqui fazendo a live com vocês. O TDAH tem uma baixa, né, uma quantidade menor de dopamina que faz com que ele também tenha uma baixa quantidade de motivação interna. Então, para que essa motivação interna ela se mobilize a ponto de fazer a criança agir, fazer a criança entrar em ação, demora um pouco. E às vezes nem acontece. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um empurrãozinho para que essa criança pegue no tranco
e ela consiga então ativar a sua motivação interna e continuar a executar a tarefa. E esse empurrãozinho, né, que a gente vai dar para essa criança entrar em ação é justamente os incentivos, as recompensas externas ou o reforço positivo que a gente vai oferecer para essa criança para que ela comece a agir a partir de uma motivação externa até que essa motivação interna seja acionada e ela então consiga executar a tarefa, continuar a executar a tarefa. Então isso é importante que a gente entenda, por isso que a gente fala tanto em recompensa, né, que a gente fala tanto em incentivo, em criar alguma coisa que motive a criança. Por quê? Porque ela precisa disso para ajudá-la a entrar em ação. Porque sair do estado de inércia para entrar em ação é muito difícil para o TDAH. Ou sair de uma tarefa que ele está executando para entrar em ação em outra tarefa, quer dizer, deixar de executar essa para iniciar outra, também é difícil para o TDAH. Então, sair de uma inércia para um estado de movimento, de ação, é difícil. Sair de uma tarefa e ir para outra tarefa também é difícil. E aí, quando a gente insere ali alguns elementos para ajudar essa criança a, de uma forma externa, entrar em ação e com isso ativar sua motivação interna, isso ajuda a criança a não entrar nesse ciclo da procrastinação. Porque a procrastinação nada mais é do que um reforço positivo para a criança. Toda vez que uma criança tem uma tarefa que ela não quer fazer, uma tarefa chata, enfim, que ela não quer fazer, e ela adia essa tarefa, ela procrastina essa tarefa, ela está reforçando para ela mesma um comportamento. Por quê? Porque quando ela procrastina, ela deixa de executar aquela tarefa chata. E aí isso é recompensador para ela. E essa procrastinação que eu estou falando não necessariamente vai ser de 1 dia, 2 dias, não. Pode ser uma procrastinação de 5 minutos. Tipo, ela tem que tomar banho agora e ela consegue, através de um comportamento, adiar isso por 5 minutos. Isso já é algo que reforça o comportamento dela, ok? E aí a gente já fez uma live aqui, se eu não me engano foi... eu não me lembro se foi em agosto, que falava sobre as funções do comportamento. E a procrastinação, ela está dentro da função de evitação de tarefas, de evitar executar tarefas, que é uma das maiores funções de comportamento do TDAH. O TDAH tem muito isso, de evitar executar tarefas. E quando a gente permite que isso aconteça, a gente, sem querer, está reforçando esse comportamento. Porque toda vez que a criança consegue adiar a execução de uma tarefa, seja ela pelo tempo que for, toda vez que ela conseguir adiar a execução de uma tarefa, ela está entendendo que, se ela executar aquele comportamento, ela consegue procrastinar. Ela consegue empurrar para frente aquilo que ela não quer fazer. Ela consegue adiar aquilo que ela não quer fazer. E aí a tendência é ela repetir aquilo todas as vezes que ela não quiser executar aquela tarefa. Então é muito importante para a gente entender isso, para que a gente consiga inserir elementos no nosso comando, né, na nossa, quando a gente vai dar uma ordem, né, vai dar uma demanda para a criança, que a gente consiga colocar elementos ali que ajude a criança a executar a tarefa. Porque se a gente não consegue fazer isso, se a criança tem essa tendência, né, acaba conseguindo, através de um comportamento inadequado, procrastinar, adiar a execução da tarefa, ela vai cada vez mais ter mais dificuldade, porque ela vai entendendo que, se ela agir de uma forma inadequada novamente, ela consegue aquilo que ela quer, ela consegue adiar aquela tarefa. Então a gente precisa, sim, quando for dar uma demanda para a criança, pensar em como a gente vai fazer isso, para que a gente minimize a possibilidade de procrastinação, tá? Eliminar a procrastinação, gente, a gente não vai conseguir. A gente não consegue eliminar a procrastinação na nossa vida. Quantas coisas eu procrastino
Quantas coisas vocês procrastinam no dia a dia? Imagina a criança com TDAH, né? Procrastinação é uma característica do TDAH devido a toda essa instabilidade que eu expliquei aí no cérebro dela, né? Estabilidade de produção de dopamina e tudo mais. Então, é algo que vai acompanhar essa criança. Mas conforme a gente vai inserindo elementos eficientes de comando, no comando, né, de tarefas, e treinando essa criança a entrar em ação, a gente vai conseguindo mudar esse quadro, ok? E aí, duas coisas são comuns quando a criança com TDAH procrastina. Primeira coisa, a criança com TDAH tem dificuldade de estimar tempo, de lidar com o tempo, de perceber o tempo. Então, o que acontece com ela? Quando você vai dar uma tarefa para ela executar, quando ela tem que executar uma tarefa, ela olha para aquela tarefa e ela tem dificuldade de dimensionar de uma forma mais próxima da realidade quanto tempo aquela tarefa vai levar. Então ela pode tanto subestimar, né, achando que aquela tarefa vai demorar rapidinho, então ela pode adiar porque dá tempo de fazer. Então ela pode achar que aquela tarefa vai ser tão rápida que ela vai dar conta, que ela não precisa fazer agora, ela pode fazer depois que ela consegue. Tipo, tem um trabalho para entregar, hoje é quarta, né? Tem um trabalho para entregar sexta-feira. Ela acha que o trabalho dá tempo de fazer na quinta-feira de noite. Não precisa fazer agora. Quinta-feira de noite dá tempo para entregar sexta-feira de manhã. E aí o que ela faz? Procrastina para quinta-feira de noite. Chega quinta-feira de noite que ela se dá conta na hora de fazer que o trabalho é muito grande e que ela não vai conseguir terminar. E aí ela não consegue fazer o trabalho direito. Então essa estimativa de tempo é muito abstrato para o TDAH e ela não consegue dimensionar isso muito bem, né? Estimar muito bem esse tempo. Então ela tanto pode subestimar o tempo, achando que vai dar tempo, que a atividade é pequena, que a tarefa é curta e que ela consegue dar conta, como também ela pode exagerar nessa estimativa e desanimar, porque ela vai achar que demora muito. Então ela tem que fazer um dever de casa lá, que é sei lá, uma coisa simples do dever de casa. Ela acha que aquilo vai demorar a tarde toda, que vai demorar muito. Então ela acaba desistindo, ficando desanimada. Por quê? Porque a dificuldade de estimar o tempo fez com que ela achasse que aquilo ia tomar mais tempo do que realmente tomaria. Ok? E não adianta, gente, a gente só falar para ela. Não, é rapidinho, não. A gente precisa trazer isso para o concreto. Crianças com TDAH têm dificuldade de lidar com o abstrato, principalmente quando a gente fala de tempo, tá? Então a gente tem que organizar isso de uma forma que ela consiga trazer essa percepção temporal para o concreto. E outro motivo que faz com que as crianças queiram fugir das atividades é a sensação de sobrecarga. É muito comum a criança, principalmente o adolescente com TDAH, se sentir sobrecarregado. E às vezes a gente fala assim, gente, mas sobrecarregado de quê? Não faz nada, né? Só fica aí no celular, não sei o que. Mas entendam, pessoas com TDAH é como aquele carro que gasta muita gasolina, mais do que os outros carros, aquele carro que bebe muito. Para fazer o mesmo percurso, ele gasta mais combustível do que um outro carro. Então o cérebro TDAH é a mesma coisa. Para ele fazer atividades simples do dia a dia, que para a gente gastaria uma quantidade pequena de combustível cerebral, para o TDAH eles gastam muito mais combustível. E isso realmente dá essa sensação de sobrecarga, de cansaço, tá? De peso, de que fez muita coisa. Isso é real. Não é um cansaço físico, é um cansaço mental por essa baixa de combustível cerebral, tá? Nossa, essa de fazer a tarefa e estudar em cima da hora é real demais. Isso aí é clássico, né? E não precisa nem ter TDAH, não, né? Ó, acho que a Ana tá aqui ainda, não tá? Não, a Ana deu uma saidinha. Mas a Ana tava aqui agora mesmo. A Ana trabalha com mentoria de estudo. Daqui a pouco ela entrar, vocês vão... Eu vou mostrar quem é. É Ana Luísa Rosa.
E a Ana trabalha com mentoria de estudo, ela é psicopedagoga e ela acompanha crianças que não têm TDAH, e uma das maiores dificuldades das crianças é exatamente essa, né? Estudar de véspera, deixar tudo para cima da hora. Dizem que isso é uma característica do brasileiro, né? Mas enfim, o TDAH, ele faz isso porque ele tem realmente uma dificuldade neuroquímica, né? Então realmente isso é muito real, Maísa, muito real mesmo. Então, essa sensação de sobrecarga acontece. Então, quando a criança olha para uma tarefa que ela tem que fazer, se ela não gosta, e muitas vezes ela não gosta, ela não quer fazer, ela acha que aquela tarefa é muito grande, que aquilo vai dar, sabe, vai cansar muito, que aquilo vai demorar muito, que aquilo é muita coisa para fazer. Então, por exemplo, ela pega um dever de casa lá, que ela tem que fazer uma atividade. Boa noite, Andréia. Ela olha a atividade e ela, caramba, tem muita coisa, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para fazer. Então ela acha que é muito, e quando ela vê que tem muita coisa para fazer, ela se sente cansada só de pensar. E gente, esse cansada só de pensar, isso é tão real pro TDAH. Por quê? Porque a gente está falando de um cansaço mental, a gente não está falando de um cansaço físico, a gente está falando de um cansaço por uma baixa quantidade de combustível. Então é como se o cérebro do TDAH fizesse o seguinte, ó, eu tenho que percorrer esse percurso, mas eu só tenho essa quantidade de gasolina. A quantidade de gasolina não é suficiente para eu percorrer esse percurso. Então eu nem vou, porque se eu for, eu vou parar no meio do caminho. Eu vou ficar sem gasolina no meio do caminho. Então o cérebro do TDAH é como se ele pensasse isso, o cérebro, tá? É como se ele funcionasse assim. Ele olha para uma tarefa, se ele acha que aquela tarefa é muito longa, demorada, que tem muita coisa para fazer, ele calcula o combustível que ele tem e verifica, eu não vou dar conta de fazer não, então nem começo. Não quero isso não, quero fazer outra coisa. Então isso acontece de fato, porque o cérebro ele vai regular esse gasto de combustível de acordo com o tamanho da tarefa, de acordo com a complexidade da tarefa e de acordo com o tempo que essa tarefa leva. Se eu faço uma boa estimativa, ok, mas se eu não faço, a coisa fica complicada. Então, sempre lembre de uma coisa, é uma frasezinha que eu vou dizer para vocês. Para o cérebro do TDAH, só existe 2 tipos de tempo. Vou repetir. Para o cérebro do TDAH, só existem 2 tipos de tempo. O agora e o que não é agora. O agora ou o que não é agora. Isso, gente, entendam isso e não esqueçam disso. Aquilo que é agora para eles e aquilo que não é agora. O que não é agora pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana, tanto faz. Para o cérebro do TDAH, eles não processam isso de uma forma eficiente, ok? Travou? Voltou, Andréia? Me sinaliza, por favor, se voltou. Que eu vou repetir a frase. Só me dê um okzinho se voltou, se tá travando ou não, que aí eu continuo aqui. Tá dando um delay, né? Sim ou não? Voltou. Ah, tá. Então tá tudo ok. Deve ter sido lá só no André. Então vou repetir só pra gente poder finalizar. Ok, obrigada, pessoal. É porque eu sei que tá dando um delay, então vou falar e vou esperar, vou aguardar. Então, pro cérebro do TDAH só existem 2 tempos. O aqui e agora, né? O agora e o agora não. Esse agora não pode variar. Tanto 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 5 horas, um dia para eles. É a mesma coisa. Por quê? Não é que seja a mesma coisa para eles, mas a percepção dessa quantidade de tempo que é tão abstrata é difícil para o TDAH.
Então, se você vai falar para ele que ele vai fazer uma atividade agora, porque daqui a meia hora ele vai poder brincar, esse meia hora ele só entende o seguinte: não é agora. Porque para ele meia hora é muito distante. Porque é distante do agora. Entendeu? Então, se não é agora, é muito difícil. É muito difícil eu inibir a minha vontade, o meu querer, o meu desejo para fazer algo que eu não quero agora, porque depois, que eu não sei quando, porque eu não consigo entender muito bem esse tempo, eu vou ter acesso a uma coisa que eu gosto. Então, por isso que eles querem tudo, sabe, são tudo muito emergenciais, né? Querem tudo aqui, agora, não sabe esperar, perguntam 1000 vezes a mesma coisa. Tá chegando, já chegou. Desculpa. Tá chegando, já chegou, né? Falta quanto tempo? Eles ficam perguntando, tá acabando? Vamos lá. Eles ficam perguntando porque eles se perdem no tempo. Então a gente precisa criar marcadores de tempo, né? Usar calendário com eles. Então às vezes chega nessa época, né, que tá chegando Natal, as crianças ficam ansiosas porque querem um presente de Natal. Então eu fico perguntando, tá chegando Natal? Ou então tá chegando as férias, né? Tá chegando as férias. Então pega um calendário mensal, vai riscando com ele todo dia, né? Risca com ele o dia que passou. Agora conta, né? Falta, sei lá, 10 dias. Agora no outro dia corta, risca de novo. Agora falta quantos dias? Vamos contar, 9 dias. Porque isso vai desenvolvendo essa percepção do tempo de uma forma concreta, tá? Então o calendário é muito bom. Trabalha com timer, enfim, alarmes, tudo isso que pode ajudar a criança a fazer percepção de tempo. Eu, no meu consultório, quando a criança tem dificuldade, e principalmente quando ela fica ansiosa, sem saber o horário que está terminando a consulta, né? Vai demorar muito, não sei o que e tal. Eles ficam perdidos no tempo. Eu uso o relógio de ponteiro. Por quê? Não porque o relógio de ponteiro ele vai conseguir ver a hora, tá? Mas é porque o relógio de ponteiro faz aquela passagem do tempo. Então a criança, ela vai, eu boto assim, quando estiver chegando no número tal, aí é porque tá acabando. E aí a criança vai acompanhando ali o ponteiro passar e ela então percebe que aquele tempo tá chegando ou não. Fica mais concreto para a criança entender a passagem do tempo, tá? Então isso é importante. Uma ampulheta também pode usar, porque conforme a areia vai caindo na ampulheta, a criança vai percebendo se falta muito, se falta pouco, né? Também pode ajudar, tá? Obrigada, Lília. Obrigada. Então vamos lá, gente. Uma outra coisa que acontece que dificulta a criança a executar a ação, né? Entrar em ação, executar tarefas, além da procrastinação, que é o adiamento da tarefa, tem os chamados brancos, sabe? Brancos são o quê? É quando a criança diz que esqueceu. Eu não lembro. Tem um negócio aqui na minha boca. Eu não lembro. Eu esqueci. Eu só fiz uma parte porque eu só lembrei essa parte. Esses brancos que costumam dar no TDAH... Minha voz está falhando. Esses brancos que costumam dar no TDAH, isso realmente acontece. E existem motivos para isso, tá? Deixa eu só ver aqui a mensagem. Essa pergunta, quando estamos viajando, está chegando? Estou entendendo agora o porquê meu filho pede para colocar no Waze do carro o percurso que vai marcando a quilometragem. Isso aí, Maísa. Porque agora eles são modernos, né? Eles são modernos, então eles querem GPS, né? Eles querem, assim, coisas mais modernas para acompanhar. Mas a gente pode utilizar a tecnologia para isso, como você falou. Quando ele está vendo o percurso, né? E aquilo ali fica lúdico, porque o GPS parece um videogame, né? Parece uma coisa assim meio... e se torna concreto realmente. Ele percebe ali a passagem, né? O quanto está faltando e tal. Isso é muito bom, legal. Então, por que a criança esquece? Por que você dá um comando e a criança, sabe? Você vai perguntar para ela, eu não vi, eu não lembro, eu esqueci. Esses brancos vêm, gente, por várias dificuldades. Vou citar quatro. Primeira delas é uma questão mesmo do cérebro do TDAH, que é a dificuldade na memória de trabalho. O
que é memória de trabalho? De uma forma bem simples e resumida, tá? A memória de trabalho ela é essencial para que a gente funcione no dia a dia. A memória de trabalho, uma das funções dela é ir lá na memória de longo prazo, onde ela armazenou as informações, pegar aquela informação que ela precisa, trazer para a consciência, né? Organizar essa informação e utilizar essa e organizar essa informação para que ela possa ser utilizada de uma forma prática. Essa é uma das funções da memória de trabalho. A memória de trabalho, ela está comprometida, ou vamos dizer, disfuncional no TDAH por conta desse funcionamento do cérebro que a gente já falou aí. E aí, o que acontece? Você pode ter dado um comando para o seu filho, ele pode ter escutado esse comando, ele pode ter guardado na memória, então ele pode saber aquilo, ok? Mas na hora de executar, dá branco. Por quê? Não é porque ele não sabe, é porque a memória de trabalho, que é responsável por ir lá naquela informação, resgatar a informação, trazer a consciência, organizar para agir, tá com dificuldade. Entende? Então, às vezes a gente dá uma pista para a criança, ou às vezes a gente lembra a criança, ela fala: ah, eu sabia. Então por que não fez? Se você sabia. Não é porque ela não sabia, é porque essa memória de trabalho não está fazendo o papel que ela deveria fazer, que é de trazer o conhecimento da criança, a consciência, organizar essa informação para ela executar a tarefa que é para ser executada. Ok? Então, isso, gente, acontece com as coisas mais simples do dia a dia, tá? Coisas mais bobas. Por isso que eu sempre falo, mãe de TDAH tem que aprender a falar o óbvio. Aquilo que é óbvio pra gente, óbvio, a gente tem que falar pro TDAH. Por quê? Porque quando a gente diz o óbvio pra criança com TDAH, a gente está ajudando, primeiro, essa informação ficar armazenada. E segundo, que essa memória de trabalho, ela não vai conseguir acessar muitas vezes essa informação. E quando a gente diz pra ela o óbvio, aquilo faz sentido pra ela, tá? Então, quando eu falo dizer o óbvio, gente, é dizer coisas do tipo: quando você for arrumar a cama, o lençol fica embaixo da colcha. Entende? Isso parece que é óbvio, né? Mas pro TDAH, às vezes, quando ela vai arrumar a cama, que ela olha pra cama, dá branco. Ela se perde. Ela fica assim: e agora? Eu boto o lençol embaixo ou boto a colcha embaixo? E toda vez que ela se perde, ela tem que pensar e decidir o que fazer, ela está gastando combustível cerebral. Entende? Então, quando a gente cria estratégia para ajudar essa criança na hora de executar as tarefas, a gente evita que ela gaste combustível sem necessidade, tá? As pistas visuais ajudam, né? A gente colocar sinais visuais para a criança poder lembrar e tudo mais. Uma outra coisa que dá branco são as distrações internas e externas. Então, a criança vai executar a tarefa. Você mandou ela lá arrumar a cama. Quando chegou no meio do caminho, alguma coisa no ambiente distrai essa criança. Pronto. Ela já não lembra mais o que é para fazer. Ou alguma coisa interna, algum pensamento, algo que ela lembrou. Enfim, porque a cabeça do TDAH, ela está funcionando o tempo todo. São muitos pensamentos funcionando ao mesmo tempo. Então, um pensamento desse pode distrair a criança e ela dá o branco e não conseguir lembrar o que ela tem que fazer. Ou não só conseguir lembrar o que ela tem que fazer, mas como ela tem que fazer. Porque às vezes ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não lembra como ela tem que fazer, tá? E aí envolve uma outra dificuldade, que é dificuldade para se organizar em tarefas que têm etapas. Então, tudo que exige passo a passo, etapas, sequência, crianças com TDAH têm mais dificuldade. Então, como ela tem dificuldade com isso, na hora de executar a tarefa que tem um passo a passo, do tipo: estica o lençol primeiro, para depois botar a colcha, para depois botar os travesseiros, para ela executar esse passo a passo, né, essas etapas de arrumação de uma cama,
acaba se perdendo ali e por ela não lembrar o passo a passo, ela não faz a tarefa, tá? Então, gente, muitas vezes a gente interpreta a não execução da tarefa da criança porque ela não quer fazer, porque ela é desobediente, porque ela é preguiçosa. Pode ter desobediência nisso? Pode. Pode ter preguiça também? Pode, porque, né, a gente tem hora que a gente tá com preguiça mesmo de fazer, tem hora que a gente, né, não quer fazer. Mas, via de regra, o que acontece com o TDAH é que ele tem dificuldade nessas tarefas. Tarefas do dia a dia simples são aquelas que eles mais apresentam dificuldade para fazer. E o quarto motivo é a ansiedade. A ansiedade em relação ao esquecimento. Crianças com TDAH são tão chamadas a atenção, são tão corrigidas, são tão criticadas por esquecerem as coisas que elas começam a desenvolver uma ansiedade em relação ao esquecimento. Então elas ficam tão focadas em não esquecer que elas esquecem. Pode isso? Sabe? Quando a gente fica assim, não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer tal coisa, e a gente acaba esquecendo. É exatamente. A ansiedade em não esquecer, em não errar, em não ser chamado a atenção de novo, né? Não ser criticado novamente, acaba fazendo com que essa criança dê branco na hora. Acaba fazendo com que ela realmente esqueça, porque a ansiedade acaba roubando a energia cerebral que ela precisaria para se lembrar daquela tarefa e para executar aquela tarefa. Ok? Então, gente, motivo é o que não falta para uma criança ter dificuldade de iniciar tarefas. Mas nenhum desses motivos eles precisam ser permanentes no sentido... Precisam ser impeditivos, não é permanente. Impeditivos, quando a gente utiliza a estratégia adequada. E o melhor jeito, né, de você mudar isso, de você ajudar a criança a lidar melhor com isso e melhorar essas questões que a gente está falando aqui, é a forma da gente se comunicar com a criança. Porque muitas vezes, a minha voz está falhando, muitas vezes a comunicação não está adequada. A forma da gente se comunicar não está adequada. E às vezes, ao invés de a gente estar incentivando, motivando e engajando essa criança na realização da tarefa, a gente está colocando mais peso e fazendo com que ela tenha mais dificuldade ainda de começar a realizar aquela tarefa, tá? E aí a gente vai entrar então na dica de hoje. A dica de hoje é uma estratégia muito eficiente que tem a ver com a comunicação, tá? Que se chama regra de 3. O nome dessa técnica de comunicação é regra de 3. E a regra de 3, ela tem uma condição, ela tem uma premissa. O que é uma premissa? É aquilo que é a condição básica para ela acontecer, ok? E a condição básica para ela acontecer é que a gente precisa da atenção plena da criança quando a gente vai dar a instrução. Essa é a condição para que essa regra de 3 funcione, para que essa comunicação se torne mais eficiente, ok? Muitas vezes as crianças têm dificuldade de concluir tarefas, né, de iniciar tarefas, porque elas têm dificuldade de seguir instruções. E elas costumam ter dificuldade de seguir instruções porque a gente não está se comunicando da forma mais adequada com essa criança, tá? Então, lembrando, nós estamos lidando com um cérebro TDAH. Então, não dá pra gente achar assim, Juliana, isso dá muito trabalho, não vou fazer isso, deixa do jeito que tá. Se você optar por isso, ok, você pode optar por isso. Mas saiba que você vai continuar tendo os mesmos problemas todos os dias. E a tendência é cada vez os problemas ficarem mais crônicos. Por quê? Porque a criança vai crescendo, as dificuldades vão aumentando, as demandas vão aumentando e ela não está desenvolvendo habilidade nenhuma para lidar com elas. Então,
Eu sei que dá trabalho, eu sei que é cansativo, eu sei que não é mole, não é fácil, eu sei de tudo isso. Mas se a gente quer mudança, tem que começar pela gente. A gente é que tem que tomar as rédeas da situação nas mãos e começar a implementar essas mudanças na nossa comunicação, na nossa forma de agir, na nossa forma de dar instruções, de cobrar comportamentos, de corrigir comportamentos, para que a gente consiga ter mudanças na criança. Então não tem outro jeito, gente. Eu sei que não é simples, não é fácil, é desgastante, mas não tem outra forma. Não tem outra forma. Não tem medicação que vai resolver o problema, não tem terapia, não tem nada que vai resolver o problema, a não ser a gente tomar as rédeas da situação e, claro, com um conjunto de ações, inclusive a medicação, inclusive a terapia, começar a implementar essas mudanças. E isso faz toda a diferença, tá? E aí, gente, dentro dessas instruções, não adianta a gente querer falar muitas coisas, dar muitas instruções, dar muitos comandos para a criança ao mesmo tempo, tá? As crianças têm dificuldade de lembrar das etapas, de lidar com passo a passo, de lidar com etapas. Lembra que a gente falou? Então, para cumprir uma tarefa, as crianças vão se atrapalhar se a gente der muitos comandos para elas, se as instruções forem muito complexas, ok? Então, listas extensas são receitas para o fracasso. Quem faz o mini curso Metas, eu falo muito isso. Vamos trabalhar com micrometas, vamos trabalhar com micropassos. Se você tem um objetivo, uma meta a atingir, quebre essa meta em pequenas metas, para que a criança consiga ter engajamento, para que a criança consiga realizar. Se você pegar e colocar muita coisa, muitas etapas ao mesmo tempo, ele não vai dar conta. Vá como se fosse uma escada, vá degrau por degrau. Sobe o primeiro degrau. Depois que você subiu o primeiro, aí você vai focar no segundo. Depois que você subiu o segundo, aí você vai se focar no terceiro. E, consequentemente, não adianta você ter uma escada com 5 degraus, né? 5 degraus, pequena dúvida. 5 degraus, você lá embaixo falar para a criança, ó, para você chegar lá em cima, no quinto, você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ela vai olhar lá para cima e vai dizer, não vou. Vai demorar muito, vai me cansar. Oi, Gabriel. Vai demorar, vai me cansar, enfim. Ela não vai. Agora, se você foca no primeiro degrau, ela vai no primeiro. Se você depois foca no segundo, ela vai no terceiro. É um de cada vez. Então, listas extensas são receitas para o fracasso. Então, não adianta você querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Foque nas prioridades. Faça a seleção daquilo que é mais urgente para ser trabalhado. Inclusive para quem é profissional, para quem é psicólogo, para quem é psicopedagogo. Quando a gente vai atender uma criança com TDAH, são muitas demandas para a gente atender. São muitas áreas que a gente precisa estimular ao mesmo tempo. Então, não adianta a gente querer trabalhar com tudo. A gente tem que fazer uma boa avaliação para que a gente identifique quais são os pontos chaves, os pontos de prioridade, os pontos que são mais urgentes. E aí a gente foca neles. Melhorou, a gente passa para os outros. Não adianta a gente querer trabalhar tudo. Em casa a mesma coisa. Trabalhe com as prioridades. Não faça muita coisa ao mesmo tempo. A criança não vai dar conta. E nem você vai dar conta de monitorar tudo isso. Então as crianças, elas precisam ter micrometas, micropassos. Dividir as tarefas em pedaços menores. Isso ajuda a criança a se engajar. Dividir o seu comando em tarefas simples são um segredo para crianças com TDAH. Então, mais uma frase aí, né, de hoje. Dividir a tarefa, dividir a instrução, o comando em tarefas simples ajudam, né, a criança a se engajar. São um segredo para crianças com TDAH. Assim como listas extensas são receita para o fracasso,
Dividir as instruções, as metas em micropassos são segredos para crianças com TDAH terem maior engajamento na realização de tarefas. Gente, foi entrando Marila? É Marila? Marilaura. Kátia, Gabriel entrou aqui também. Camila. Gente, Valdênia. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH. Ó, Lucília acabou de entrar também. Seja bem-vinda, Lucília. Quem perdeu o início da live, que nós já estamos caminhando para o final aqui, depois a live vai ficar gravada, assista, gente, essa live tá imperdível, tá? Quem tá aqui desde o início não vai me deixar mentir. Então, vamos lá. Peraí que eu perdi alguma coisa aqui. Ah, tá. Então, dividir a instrução em tarefas simples é um segredo. E aí a gente vai falar sobre a regra de 3, que eu falei para vocês que é a nossa dica de hoje. Para que essa regra de 3, que eu vou ensinar para vocês. Ah, Nelise, seja bem-vinda também. Funcione, tá? Funcione. O que a gente vai precisar como condição básica, tá bom? Condição básica. Que a gente tenha a atenção plena da criança, ok? Quando a gente for dar o comando, quando a gente for dar a instrução, a gente precisa ter a atenção plena para da criança, ok? E o que significa isso? Ok, Camila, tá bom, fica à vontade. E aí, por que a gente precisa da atenção plena, né? O que significa essa atenção plena da criança quando a gente vai dar os comandos? Isso implica olhar, ouvir e falar enquanto a gente faz contato visual com a criança. Então, a gente vai trabalhar na regra de 3, que eu vou explicar para vocês, dando a instrução de uma forma que a gente vai ativar várias áreas do cérebro dessa criança. Por que a gente vai fazer isso? Porque quanto mais áreas tiverem um registro daquela informação, mais fácil vai ser para esse cérebro depois lembrar aquela informação quando ela precisar usar no dia a dia, ok? Então, quando a gente dá instruções usando o olhar, o ouvir e o falar e o contato visual, a gente está fazendo o quê? A gente está ativando várias áreas do cérebro dessa criança, como a visão, a audição, áreas de fala. E a gente pode usar o tato também, né? Que é encostar na criança, colocar a mão no ombro. Então, quanto mais sentidos a gente conseguir utilizar na hora de dar um comando, na hora de dar uma instrução, isso vai aumentar a probabilidade daquela tarefa ser lembrada e ser concluída. Ok? Então, condição obrigatória para a gente poder colocar em prática a regra de 3. Que a criança tenha atenção plena na gente quando a gente for dar a instrução. E a atenção plena implica a gente olhar, ouvir, falar, ter contato visual, ter toque se for possível. Quando a gente faz isso, a gente ativa mais áreas do cérebro, aumentando a probabilidade da tarefa ser lembrada, da instrução ser lembrada, ok? E aí, como é que funciona essa regra de 3? Gente, eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente vocês já ouviram muitas vezes. Eu mesma já falei um monte de vezes. E provavelmente vocês já ouviram muitas vezes. E por ser simples, e por ser tão repetitivo, talvez vocês não tenham entendido a importância disso e não tenham colocado em prática. Hoje vocês vão ouvir mais uma vez eu falar, mas eu preciso que vocês assumam o compromisso de não só ouvir, mas de colocar em prática. E não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes.
É colocar em prática com consistência e com constância. Porque quanto mais constância você tiver em colocar em prática essa orientação, mais resultado você vai ter. Ok? É a constância que vai trazer o resultado. Não é você fazer uma vez só. É a constância que traz o resultado. Tá? Primeiro passo da regra de 3. Você vai dar o comando, você vai dar uma instrução para algo que seu filho precisa fazer. Você vai se abaixar se for criança pequena ou se for, né, maiorzinho. Você vai ficar na altura dos olhos do seu filho. Você vai tocar no ombro dele e você vai falar o nome dele. Ok? Para quê? Para que você tenha certeza que ele tá te olhando e tá te ouvindo. Ok? Então, o primeiro passo é você estar mantendo contato visual no mesmo nível que seu filho. Então, não adianta você querer manter contato visual, você no alto e ele embaixo. Ele te olhando para cima e você olhando para baixo. Mantenha, abaixa se for necessário. Eu sei que isso às vezes pode parecer assim, Juliana, como que eu vou fazer isso na correria do dia a dia? Gente, foi o que eu falei, você tem 2 opções. Não fazer por causa da correria do dia a dia e continuar vivenciando todos os problemas que você vivencia sem ter uma real possibilidade de mudança. Ou, apesar da correria do dia a dia, você tentar o máximo que for possível, porque a gente sabe que nem sempre vai ser possível, mas o máximo que for possível, colocar em prática essas orientações. São 2 opções, cada opção tem uma consequência e você é que tem que decidir. Eu tô aqui fazendo o meu papel de trazer a informação, trazer a orientação, te ensinar como faz, mas só você vai poder decidir colocar em prática, ok? Mas eu vou dizer para você, essas orientações, se você toda semana colocar não vou dizer 100%, mas se você colocar uma porcentagem de tudo que eu venho ensinando aqui em prática, você já vai começar a ver resultado. Porque são orientações que são validadas cientificamente, né? Realmente tem resultado para o TDAH. Então, primeira coisa, você vai ficar no mesmo nível dos olhos do seu filho, manter contato visual com ele. Se for possível, toque no ombro, né? Tem essa coisa do tato, para que ele sinta que você está ali, para que ele visualize você. E fale o nome dele. Porque assim você vai ter certeza de que ele não só vai estar olhando para você, mas ele também vai estar te ouvindo. E quando a gente olha e ouve, a gente mantém a nossa atenção. Oi, Bibiane, seja bem-vinda. Ok? Então essa é a primeira fase. Segunda fase, segundo ponto da regra de 3. Determine a tarefa, né? Explique, dê a instrução da tarefa que ele vai ter que executar com calma e clareza. O que é calma e clareza? Calma é explicando para ele com calma, sem se exaltar, sem estar nervosa. Porque quando a gente está nervoso, a gente perde o controle da comunicação. A gente fala palavras que às vezes a gente não pensa antes de falar. As palavras elas saem carregadas de emoção. Ok? E isso pode atrapalhar. Então fale com calma, porque quando a gente está com calma falando, a gente consegue se ouvir, se perceber as palavras que a gente está usando e a forma como a gente está falando. E com clareza. Lembre-se, as tarefas elas precisam, né, ser tarefas que a criança consiga executar. Então, a tarefa ela precisa seguir aquilo que a gente já falou, que é os micropassos. Então não adianta você falar para a criança fazer um monte de coisa. Pensa na escada. Cada comando que você vai dar vai focar num degrau. Então primeiro foque no primeiro degrau, depois foque no segundo, depois foca no terceiro. Não adianta você querer dar todos os comandos dos 5 degraus de uma vez só, tá? Não adianta você falar tudo ao mesmo tempo. Foque em um comando. Explica o comando sem muita falação, mas com clareza, com objetividade,
e peça para a criança repetir o que você falou. Gente, é muito importante. Esse terceiro ponto, que é repetir, é chave, tá? Por que é chave? Porque crianças com TDAH, elas são capazes de olhar pra gente, dentro dos nossos olhos, olhar fixo como se estivesse ouvindo tudo que a gente está falando, entendendo tudo que a gente está falando. Se a gente perguntar no final, entendeu? Ela vai fazer assim e ela não ouvir uma palavra do que a gente disse. E isso não é porque ela não quer ouvir, que ela é mal educada, não. É porque ela desliga. Ela se distrai com os próprios pensamentos, ela se distrai com qualquer outra coisa. Ela se desliga. Então, não basta só fazer a primeira etapa de contato visual, toque, para a criança, né, dirigir a atenção para você e falar o nome dela para ela mostrar que ela está te ouvindo. Você precisa checar, né, se ela realmente te ouviu no final. Então, peça para ela repetir o que você falou. E peça para ela dizer, né, você entendeu? Explica pra mim, o que você entendeu? Tá, mas como é que faz, então? Eu pedi pra você fazer o quê? Arrumar a cama. Tá, então me diz, como é que você vai fazer pra arrumar a cama? E aí ali você checa se ele te ouviu e se ele entendeu o que você falou. Ok? Então, a regra de 3 tem esses 3 passos. Você manter contato visual, você manter contato físico, né, com a criança, você falar com ela, você dar a informação de uma forma clara, né, objetiva, e você checar se aquela informação foi ouvida e entendida no final, ok? Ela cumpriu aquilo que você falou, aí você vai dar um novo comando. Não dê mais de um comando de uma vez só. Não dê mais de um comando de uma vez só. Crianças com TDAH têm muita dificuldade de cumprir vários comandos de uma vez. Ok? A capacidade de cumprir mais de um comando por vez, isso provavelmente você só vai conseguir fazer isso lá na adolescência. Ok? Peraí. Comecei semana passada com meu filho o cronograma do dia todo com horário. Até a hora de dormir já começou a dar resultado. Show, Lília. Seu filho tem quantos anos mesmo? Fala pra mim quantos anos ele tem, só pra eu poder te dar uma orientação aqui mais específica. Então, assim, esses comandos são importantes. Vai ter outras estratégias que a gente vai poder utilizar nisso? A gente está falando de uma estratégia de comunicação. Aqui a criança está sendo... Você está se comunicando com ela de uma forma eficiente. Ok? Pode ser que você precise acrescentar outras estratégias, como, por exemplo, pista visual. Pode ser. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Agora, a comunicação, independente de outras estratégias, ela é básica. Ela é básica, porque se a gente não se comunica bem, se a gente não se comunica de uma forma eficiente, nenhuma estratégia vai funcionar. A comunicação, ela é base, ok? E é o que eu estou passando para vocês aqui. Agora, pode ser que a criança precise de outras estratégias? Pode ser que sim, ok? Aí a gente vai trazer pista visual. O que é pista visual? Já fiz live falando sobre isso. Então, por exemplo, arrumar a cama. Se ele se enrola na hora de arrumar a cama, você pode fazer um passo a passo, com desenho, ou escrito, ou com foto, né? Enfim, colar ali perto da cama, a criança, toda vez que vai arrumar a cama, ela olha para a pista, olha para o desenho. Primeiro bota o lençol, depois a colcha. Você pode fazer listinha para ajudar a criança, né? Então, são outras estratégias que você vai juntando para conseguir melhores resultados, né? Que os resultados fiquem cada vez melhores, tá? Mas a comunicação, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, é a base. Sem essa comunicação, tudo fica mais complicado, ok? E aí, claro, né? A criança executou, a criança se esforçou, reconhece, valida, recompensa, né? Dá um reforço positivo, faz, né? Torna aquilo prazeroso para a criança, mostra para ela que você percebeu que ela se esforçou,
perceber o que ela fez, né? Isso vai reforçar o comportamento dela. Deixa eu voltar aqui. Mas isso é uma verdade, né? Quando entra a fase de prova na escola, que é a semana toda com carga emocional. É verdade. Porque mexe com as emoções da criança e ela fica tensa a semana inteira, né? Então você incluir a criança ali. Por isso que eu sempre falo, Maísa, essa rotina de estudos, ela tem que ser algo permanente. Se você cria uma rotina de estudo só em período de prova, uma rotina, eu não tô falando rotina de dever de casa, tá? Dever de casa é uma coisa, estudo é outra, ok? Se você só cria uma rotina de estudo nas semanas de prova, em períodos de prova, você vai ter muito mais dificuldade de gerenciar isso, ok? Se você cria uma rotina de estudo que pega aí, é permanente, né? É realmente uma rotina, isso se dilui um pouco. Ok? Porque quando chegar no período de prova, você vai precisar fazer mais a manutenção daquilo, mais a revisão, do que você ter que estudar tudo, enfim. Então, tem esse diferencial, tá? Então, cria isso como um hábito para que ele não sinta tanta diferença na época de prova. Porque quando chega na época de prova, ele muda a rotina dele para intensificar os estudos, isso realmente desestrutura a criança, tá? Deixa eu voltar aqui. Eita, toda hora eu aperto aqui, o negócio muda. Lilian colocou 9 anos. Lilian, Lilian, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Ótimo que tá tendo resultado, ok. Só fica de olho, Lilian, pelo seguinte. Porque pode perder a eficácia depois de um tempo. Ó, cronograma, faço folha 3 da semana toda. Lilian, você tá no nosso grupo do WhatsApp? Me diz aqui. Semana que vem, a gente já está encerrando aqui. Semana que vem, o nosso tema vai ser como lidar com a dificuldade, como ajudar, né? Como ajudar o seu filho com TDAH a lidar com a dificuldade de organização e planejamento de tempo. Organização. Eu já fiz uma live aqui que eu falei sobre isso. Como organizar, como ajudar a criança a se organizar no tempo, quando ela tem que cumprir prazos. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, dia 17. Ela tem uma prova no dia 25. Como ajudar essa criança a se organizar nesse tempo? Ela tem um trabalho para entregar daqui a uma semana. Como ajudar a criança a lidar com prazos de médio e longo prazo, né? Tarefas de médio e longo prazo. Então, tem mais lives minhas sobre isso. Se vocês quiserem, quem tá entrou hoje? Lilian, então vou fazer o seguinte, você me lembra depois, por favor, Lilian, que eu te mando uma live que eu falo sobre isso, sobre essa questão do cronograma, de estudo, porque exige, dentro do cronograma de estudo que você está fazendo aí, né, deixa eu ver se tem duas possibilidades, você pode tanto fazer semanal quanto mensal. O mensal, você pode fazer um ou outro, ou os dois, ok? O que eu te dou de dica, se você fizer o mensal, faz o semanal também, porque o mensal pode fazer com que ele se perca depois, tá? Mas depois você me lembra que eu te mando o link dessa live, se você quiser assistir, para você ter mais orientações, tá bom? E assim, dentro da rotina, você organiza a rotina da criança, mas foque na cobrança de alguns pontos, não foque na cobrança de tudo, ok? Senão você vai se perder e a criança também. Senão fica muita coisa para ela dar conta. Da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Roberta, redação de no mínimo 10 linhas, tá falando que tem dificuldade, né, para fazer redação. É complicado, né? É uma tarefa que não é uma das mais fáceis, né? Então, assim, a redação, ela envolve, primeira coisa, uma habilidade difícil no TDAH, que a gente falou aqui antes de você entrar, que é a memória de trabalho. É você trazer à consciência todas as informações sobre aquele assunto, organizar essas informações para depois colocar no papel. Isso é extremamente difícil para o TDAH. Já é difícil para crianças
de um modo geral. Para TDAH é muito mais difícil, ok? Então a gente precisa trazer algumas técnicas, algumas orientações para isso, tá? Então o que você pode fazer? Vou te dar uma dica super simples, não é... muitas vezes a gente precisa usar outras junto, tá? Mas só para você experimentar. Pede em casa, tá? Para você treinar ele em casa. Se ele tem que fazer uma redação sobre Covid. O que a gente faz? A gente traz à nossa memória tudo que a gente sabe sobre Covid, organiza no nosso pensamento e aí a gente vai escrevendo, né? A criança com TDAH tem essa dificuldade de trazer à memória tudo que sabe, organizar e colocar no papel. Então você pode pedir para ela falar. Fala tudo que você sabe sobre TDAH. Ok? Fala tudo que você sabe sobre TDAH. Aí a criança fala. E aí isso ajuda ela a organizar o pensamento. Ou você pode também pedir para ela, agora que você falou, você escreve aqui tudo que você sabe, solto, sem texto. Tudo que você sabe sobre TDAH, não, sobre Covid. Que eu tô lendo aqui as mensagens, tô falando TDAH. Tudo que você sabe sobre Covid. Tudo que você me falou sobre Covid, agora você vai escrever aqui de forma solta. Aí ela vai escrevendo tudo que ela sabe. Covid pega no ar, Covid não sei o que, Covid mata, Covid isso, Covid aquilo, tem vacina. E aí, depois que ele escreve, aí ele vai conseguir organizar melhor as ideias, tá? É difícil, né? A escrita é muito complicada pro TDAH. Cansa muito a mente do TDAH a escrita. Cansa muito. Então você pode trabalhar com ele a oralidade, ele falar, e aí depois você ajuda ele a colocar no papel. Mas ele precisa falar, porque quando ele fala, ele organiza melhor o pensamento. Tá bom? Pra gente encerrar aqui, vou só responder a Margarete. Tem dicas para vovós de netos com TDAH de pais separados? Margarete, a gente pode pensar aqui uma live ou um post, alguma coisa que possa te orientar nesse sentido, tá? Porque assim, depende de cada caso. Pais separados, mas a criança mora com a avó, não mora com a avó. Enfim, como é que é a relação desses pais? Então depende muito da situação da família, entendeu? Para poder pensar numa orientação. Você está no nosso grupo do WhatsApp? Se você tiver, Margarete, no nosso grupo do WhatsApp, você me fala aqui, coloca aqui nos comentários, porque aí eu vou tentar te ajudar de alguma forma, tá? Pra gente encerrar. Então, semana que vem a gente vai falar sobre dificuldade de organização, então não perca. E uma outra coisa, tudo isso que a gente falou hoje e tudo que a gente vai falar na semana que vem, existe uma estratégia que é muito eficiente para ajudar em tudo isso. Porque se a gente for fazer tudo isso que eu estou falando de forma aleatória ou de acordo com a necessidade, a gente vai se cansar mais, a gente vai ter muito mais trabalho. Então a melhor forma de se fazer isso é incluindo isso dentro da rotina da criança, através da organização dessa rotina. Porque quando a gente organiza a rotina da criança, seguindo princípios importantes para o TDAH, a gente faz o quê? A gente acaba se planejando para agir dessa forma, se planejando para se comunicar dessa forma, se planejando para utilizar aquela estratégia, dando previsibilidade para a criança, diminuindo a ansiedade dela. Então, a melhor forma de se organizar isso tudo é através da organização da rotina. Então, a rotina, gente, não é só simplesmente você anotar tudo que a criança tem que fazer da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso não é organização de rotina, isso é registro da rotina. Mas é uma organização de rotina que vise o desenvolvimento da criança, não só na sua autonomia, mas também de habilidades importantes que ela precisa para a vida, né, e para se desenvolver, né, habilidades importantes que ela precisa para se desenvolver na vida. A rotina precisa ser estratégica.
E para se montar uma rotina estratégica para o TDAH, onde a criança vai se engajar nessa rotina, ela vai executar as ações da rotina da melhor forma possível, é necessário a gente pensar em alguns princípios norteadores. Existem algumas orientações específicas, não é simplesmente você ir lá e anotar e colocar num quadro e a criança ter que executar. Existem algumas orientações que são muito importantes. E se você tem dificuldade de fazer isso, você não está conseguindo organizar essa rotina, você quer aprender formas mais eficientes de elaborar essa rotina, implementar essa rotina no dia a dia e ainda por cima colocar um elemento que é ponto forte do TDAH, que é a gamificação, eu tenho um mini curso que te ensina a fazer tudo isso. Tanto a elaborar a rotina eficiente, quanto colocar em prática. E também, se você quiser gamificar essa rotina para torná-la ainda mais motivadora para o seu filho, eu também te ensino nesse mini curso. Se você tem interesse em participar desse mini curso, ele está com um valor super mega promocional até o final do ano. Ano que vem ele vai voltar para o valor normal dele. Ele está com um valor, gente, que está saindo menos de R$100. Menos de R$100. Só para vocês terem uma noção. Menos que uma consulta. Se você for agendar uma consulta hoje comigo, você vai pagar menos para fazer o curso do que para fazer uma consulta. Então vale muito a pena, que é o mini curso Metas TDAH. Ele é todo voltado para rotina, para criação, elaboração e implementação de rotina para o TDAH, especificamente para TDAH. Então, se você tem interesse em participar, quer saber mais informações, me chama no direct, que eu te passo todas as informações sobre como funciona. É um curso gravado, você tem acesso a uma plataforma com todas as aulas gravadas, todos os PDFs com os exercícios, todos os e-books, tudo direitinho. Um grupo onde você vai poder tirar, um grupo exclusivo, né? Para você tirar todas as suas dúvidas durante um ano, que você vai ter acesso a esse grupo, que você vai ter acesso a esse curso. E aí, se você tem interesse, me chama no direct ou vai lá no link da minha bio aqui no Instagram, embaixo da minha foto, tem um linkzinho que te direciona para fazer a inscrição do curso, ok? Então você será muito bem-vinda, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a elaborar e implementar a rotina para o seu filho com TDAH. Margarete, me chama, quando terminar aqui, você me dá um oizinho no direct, porque aí eu te mando o link, porque aí lá no grupo fica mais fácil, você me faz essa pergunta de novo da questão da avó, porque aí você me fala como é que é esse caso, entendeu? Para saber direitinho, porque sem elementos fica difícil eu dar uma orientação, porque depende se a criança mora com a avó ou não mora com a avó, se tem, os pais são separados, mas a criança tem convívio com o pai, com a mãe ou não, depende de cada caso, tá bom? Tudo bem? Perguntas, meninas? Ai, hoje eu fiquei feliz que vocês estão todas aqui. Alguma pergunta? Podemos encerrar. Vou esperar vocês responderem, que eu sei que tá dando um delay. Lembrando, mais uma vez, mora com a avó materna, né? Mais uma vez, olha, toda semana eu tô indicando esse livro aqui, gente. Esse livro aqui é espetacular. Muito dos conteúdos que eu trago para vocês aqui, eu me inspiro nesse livro, né? Não é o livro em si, mas eu me inspiro muito nesse livro, que é o livro TDAH, tudo que seu filho com TDAH quer que você saiba. É maravilhoso. Depois eu vou mandar uma foto lá no grupo para quem quiser comprar, vale muito a pena. É um livro que fala para família, ok? Vale muito a pena ler, estudar, enfim. E muitas coisas que eu trago para vocês, eu me inspiro aqui, né? Eu aprendo muito aqui, porque realmente traz coisas que são eficientes, né? Coisas que são eficientes. Então fica a minha indicação aí para vocês. E obrigada
mais uma vez por vocês estarem aqui, mais uma semana comigo. Obrigada, Simone, Margarete, Maísa. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Lilian, obrigada. Seu primeiro dia, espero que você volte mais vezes. Deixa eu ver aqui, Lucília. Vou mandar, Maísa, vou tirar a foto. Vou colocar a foto lá no grupo, tá? Obrigadas, Lucília. Nada, eu fico muito feliz, tenho o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Até quarta-feira que vem no nosso Papo de Mãe TDAH, às 19 horas aqui, falando sobre dificuldade de organização de crianças com TDAH. Tchau, tchau, pessoal.